Bom, então, como eu disse, né? A norma, estou falando de 3 conceitos, mas a norma especificamente fala de 2. Ó, mas que estranho, né? Fique atento, vem comigo que você vai entender onde eu quero chegar ao dizer que a norma aborda 2 conceitos fundamentais. Eu estou falando de 3 e não estou falando nem mais e nem menos do que está na DRE. Tudo bem? Então vamos lá. Já dissemos aí a questão da definição de receita e como está na norma e como que você deve compreender. Desculpa, eu vou repetir rapidamente dizendo assim: a receita é a venda, é o valor da nota fiscal emitida, ponto. Isso para você entender o conceito fundamental. A norma também lá no item 4.25, letra B, diz sobre despesa. Olha como que está a redação da norma, que você está lendo aí naturalmente. Claro, despesas são acréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Desculpa, decréscimos, redução, dedução. Então, você tem agora receita e despesa. Você não está sentindo falta de um outro conceito? Custos. Custos. E nós podemos definir como sendo custos, o conceito de custos, todos os gastos envolvidos no processo de fabricação de um produto. Isso dizendo de uma empresa industrial. Se for uma empresa comercial, os custos são aqueles gastos com relação à aquisição da mercadoria e outros valores que estão atrelados a essa aquisição. Por exemplo, o frete. Por exemplo, o seguro. Então, isso é custo. No caso de uma empresa prestadora de serviços, os custos são aqueles valores que dizem respeito aos gastos para elaborar, para apresentar o serviço, para prestar o serviço. Enfim, aquilo que você tem de material para prestar o serviço. Por exemplo, você é um eletricista. Você não, você é contador. Não esqueça disso. Você tem como cliente um eletricista. Qual o trabalho dele? Lógico, trabalho voltado aí à energia elétrica como um todo. Se ele vai prestar um serviço, ele vai aplicar algum material, seja um fio, seja um disjuntor, algo assim, de tal sorte que isso é o material empregado no serviço. Então isso faz parte do custo do serviço. Mas a norma falha em não dizer especificamente custos aí no conceito fundamental. Não, porque em última análise, custo também é uma despesa. Então a norma ela deixa implícito a questão de custos. E eu procurei ampliar, aprofundar esse conceito, porque nós vamos trabalhar isso na estrutura fundamental lá da nossa DRE. Só um minutinho que eu vou até colocar aqui os meus óculos. Pronto, agora estou enxergando até você, e acho que eu já falei isso, mas não tem problema de repetir não. Pessoal, em relação a esse bloco, a gente vai falar da estrutura clássica da DRE, aquilo que tem sido aí a nossa ênfase nessa aula de hoje. Olha, matematicamente, você viu lá que a DRE tem esse chamado caráter dedutivo. Ih, caramba, mas o que é isso, né? Simples. A DRE começa com a receita e a partir dessa receita, do valor dessa receita, nós fazemos as subtrações, as deduções, as reduções de todos aqueles itens que compõem a receita, ok? Então, esse aspecto dedutivo, esse caráter dedutivo está significando o quê? Que a partir da receita eu deduzo todos os valores que compuseram essa receita. E é sempre bom a gente saber que os componentes dessa receita, né, são alguns itens. Quais eles? Impostos, custos, despesas e mais o resultado, a gente esperando sempre que seja um lucro. Então esses são os chamados componentes da receita. Quer entender mais ainda esse conceito?
A questão quando você é parte do lucro para interpretar a significação dessa expressão. Como que é composto o lucro? Como você encontra o lucro? Como que você calcula o lucro? Como que você determina, identifica o lucro? Você vai pegar a receita, dessa receita você vai deduzir, diminuir, subtrair os impostos, a mesma operação matemática de dedução, também os custos e também as despesas. Ou seja, o lucro é o resultado da receita menos os impostos, menos os custos e menos as despesas. Tá claro assim? Maravilha! Se você captou essa mensagem, como diria um certo ator aí, num certo programa aí, entendeu essa mensagem, vamos então objetivamente falar da nossa estrutura clássica da DRE. Nesse bloco agora, em relação ao nome das contas, eu só faço uma observação. Nome de conta tem sim um fundamento padrão, mas ele também é flexível no sentido da denominação, do nome da conta. Isso vai muito, inclusive, da própria cultura, às vezes regional e muitas vezes pessoal. Então eu posso falar na DRE, por exemplo, quando eu vou abordar lá inicialmente receita operacional bruta. Se eu falo, por exemplo, de uma empresa comercial, eu vou chamar de venda de mercadorias. Mas mudaria o sentido, mudaria o conceito se eu colocar mercadorias vendidas? Não. Então eu estou dizendo que o nome da conta, ele também é, de alguma maneira, muito pessoal. É claro que a gente acaba seguindo alguns padrões, né, que não estão errados, não. O importante é você saber que a receita operacional é aquilo que você já aprendeu. Como é que é mesmo? Sim, receita operacional é a venda da mercadoria que a empresa comprou para revender e assim aquilo que você já viu aí no bloco anterior. Começamos então, deduzimos a receita, primeiramente das vendas canceladas, daqueles descontos que são incondicionais, do ICMS que incide sobre a venda, do PIS sobre a venda, da COFINS sobre a venda, de tal sorte que você pega lá o valor da receita, desse valor você deduz todas essas contas que fazem parte aí do processo de dedução da receita, ou seja, basicamente os impostos, e aí um menos o outro você tem o quê? A receita operacional líquida. Você está recebendo aí esse material e eu fiz questão de colocar os sinais matemáticos em cada um desses grupos, que aí você já sabe, mais, menos, igual, receita menos deduções igual a receita operacional líquida, tá? Depois disso, nós vamos apurar o quê? Apurar o lucro operacional bruto. Apuramos a receita operacional líquida e agora nós vamos apurar o lucro operacional bruto. Mas o que seria o lucro operacional? É o ganho final das operações. O produto começa a ser fabricado, você coloca a matéria-prima, aplica a mão de obra direta, mais alguns insumos, aí o produto ficou pronto. Ficou pronto e você já tem um valor de vendas daquele produto. Então tudo aquilo que você gastou no processo de fabricação é o chamado custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido, custo do serviço prestado e assim por diante. Em geral, você tem duas siglas, a famosa CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou CPV, que é o custo do produto vendido. Então, na estrutura do caráter dedutivo da DRE, você tem lá a receita operacional líquida, agora dessa receita operacional líquida, até aqui era a receita. Agora você deduz os custos das mercadorias vendidas, ou dos serviços prestados, ou do produto vendido.
Então a receita operacional líquida menos esses custos vai gerar para você aquilo que nós já comentamos aqui, o lucro operacional bruto. Está ficando claro? Sério mesmo? Que bom. Eu acho que você está entendendo, eu quero ter essa certeza. E quem sabe você me dê um retorninho depois aí. Vamos conversar sobre isso já já, ok? Muito bem. Chegamos lá no nosso lucro operacional bruto. Terminou a DRE aqui? Claro que não. Agora nós temos que contemplar nessa estrutura dedutiva, vamos ver a questão das despesas. Essas despesas chamadas operacionais, que são despesas com vendas, no caso de uma empresa comercial, despesa com prestação de serviços, no caso de uma empresa prestadora de serviço, e as despesas administrativas e gerais. Isso é geral, genérico para todas as atividades, para todo segmento econômico. Então, daquele lucro operacional bruto, você agora vai deduzir as despesas operacionais. Resultado disso, você encontrou o resultado operacional líquido. Operacional, ou seja, tudo aquilo que se refere à operacionalidade da empresa. É para fabricar pão, então tudo aquilo que é relativo à venda do pão, o resultado, você já chegou nele. DRE termina aqui? Não, porque você tem também outras atividades que necessariamente não são operacionais. Por exemplo, a empresa faz uma aplicação financeira no mercado financeiro como um todo e vai ter lá o retorno daquela aplicação. Nós chamamos de receita financeira. Também a empresa normalmente vai ter alguma despesa com tarifas bancárias, se paga um jurozinho de empréstimo, seja o que for, é chamado de despesa financeira. Então você já tinha encontrado antes lá o seu resultado operacional líquido. Agora nós vamos ter que contemplar também na DRE esse famoso resultado financeiro. E nós chamamos de resultado financeiro líquido. O que é isso? O valor das receitas financeiras menos as despesas financeiras. Então você já apurou um certo resultado que não está atrelado à operacionalidade da empresa, porém, ele é tributável, no caso de opção pelo lucro real, porém, ele faz parte do conjunto de apuração de lucros como um todo. Tem mais coisa? Tem. Aí nós vamos abordar aquele famoso resultado não operacional. Na minha concepção, a receita financeira e a despesa financeira também faz parte desse resultado não operacional. Mas por uma questão de lógica normativa, a gente vai segregar, separar, e como fizemos, primeiro falamos das receitas e despesas operacionais, e agora especificamente daquele resultado chamado não operacional. Receitas não operacionais menos as despesas não operacionais.